Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos alunos do curso preparatório para consultor legislativo, em especial a área 20, que vai ter essa peça na hora da prova, que é o resumo. Tenho dito para todo mundo, resumo é muito importante para a gente se preparar para concurso, para a gente ler, para a gente ter técnica de resumo, é fundamental para estudar, ela ajuda você a ter uma maneira mais pragmática e objetiva de colher as informações que você precisa, inclusive para a hora da prova objetiva. Então vamos lá, vamos olhar na prática, né? Bom, aqui eu trouxe um texto muito antigo, super simples, quem dera caísse algo desse nível na prova. Então vamos dar uma olhada. Então olha aí, ó, Lucrécia Borges. Aqui já teve uma grande vantagem, que eu acho particularmente, é que só lendo isso daqui você já sabe que o arquilexema do texto é Lucrécia Borgia, né? Que vai ser o tema do texto em si, né? Para a gente entender já que esse é o arquilexema, né? Ela era jovem, bela e rica. Interessante. As qualidades de Lucrécia, uma das damas mais famosas da Renascença italiana, não foram, no entanto... Opa! Cuidado com isso aqui, olha que interessante, olha. Não foram... No entanto, eu não falo que a gente tem que ler olhando o conectivo, o motivo por seu nome ter ficado gravado na história. Muitas vezes... Vamos lá. Opa, intervenção. Pois não, Ana Clara? Onde é que está falando? Brasília mesmo? Pois não, né? É verdade. A Ana Clara diz o seguinte, Dino, na hora de um resumo, o que eu queria saber de você é o seguinte, são 3 linhas que o autor utilizou para falar de algo que ele está dizendo que não é o importante. Eu gosto muito que vocês fiquem atentos na hora da prova a essa famosa declaração negativa. Porque se você me falou que isso aqui não foi a razão de ela ter ficado famosa, a pergunta imediata é qual foi a razão dela ter ficado famosa. Então, eu tenho que ficar muito mais atento ao que vem a seguir. Daqui talvez eu guarde que ela era bela, jovem e rica, né? Mas não é. O resto dizer, mas essa não foi as razões dela ter ficado. Eu não posso trazer isso para dentro do resumo. Eu tenho que ir direto. Ela era jovem, bela e rica, mas ficou famosa. Como é que ela ficou famosa? Vamos dar uma olhada. Isso é o que vai mostrar o documentário Lucrécia Borgia, que o mundo exibe este mês. Ah, é? Então vamos ver o que ele vai mostrar, porque também ainda não disse, o que é mais essencial. Filha do Papa Alexandre VI e irmã de Sanguinário César, Lucrécia ganhou notoriedade por ter sido uma envenenadora contumaz. Então repara só que interessante, porque o autor só vai trazer aqui a principal informação sobre Lucrécia nesta fase do texto ali, ó, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7ª linha ele está trazendo. Então veja bem o seguinte, e você tem aqui que a Lucrécia, ela era jovem, ela bela e era rica, mas o que aconteceu? E posso até colocar, ela bela, jovem e rica e filha do Papa Alexandre VI e irmã de Sanguinário César. Mas aqui eu vou trazer essa ideia do no entanto aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, ganhou autoridade por ter sido uma envenenadora contumaz, e que é o mais importante sobre ela. Beleza. Diz a lenda que ela deixava cair de seu anel em muitos corpos inimigos o veneno mortal Cantarela, preparado especialmente para ela pelos alquimistas do Papa. Repare que todo esse trecho daqui, ele nada mais é uma descrição de como é que ela fazia como sendo uma envenenadora contumaz. Isso aqui não deve vir para o resumo, senão eu não vou me libertar do texto original. Vamos lá? Legal. Então vamos continuar. Temas de diversos livros e óperas, Lucrécia era de origem espanhola e teve uma vida marcada por assassinatos e intrigas familiares. Você vê que é um tópico marcante ali sobre aspectos inerentes a Lucrécia, que até aqui ela está sendo uma personalidade bem negativa, tendo uma personalidade bem negativa. Adiante. As más línguas dizem ainda que ela teria tido um relacionamento incestuoso antigo com o pai e com o irmão. Casada 3 vezes em uniões arranjadas, Lucrécia terminou a vida ao lado de Alfonso Leste, duque de Ferrara. Embora a reputação dela esteja longe de ser positiva, alguns historiadores ressaltam seu esforço na tentativa de estimular as artes e as atividades filantrópicas. Olha que interessante, quando você para analisar, você tem aqui uma série de aspectos da vida, né? Ela foi tema de óperas, ela é de origem espanhola,
e teve relacionamento incestuoso, tudo negativo, né, em relação a ela. Mas aí no final se diz uma coisa positiva, que é exatamente o que alguns historiadores ressaltam seu esforço na tentativa de estimular a arte e atividades filantrópicas. Tá? Então, eu preciso ter cuidado, porque qual é o cerne da história? Olha, ela era bela, jovem e rica, mas ficou famosa por ser uma... Muito bem, vamos adiante, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer esse resumo daqui. Bom, é possível montar uma rede lexical, ainda que com alguma variação. Como ficaria essa rede? Qual é a palavra mais importante do texto? Que outras palavras se agregam em torno dela? É possível estabelecer alguma relação lógica entre essas palavras? É possível montar a rede de forma esquemática? Eu acho que todas as respostas são positivas, com certeza. Fizemos aqui, então está lá o Aclixema, é a Lucrécia Borges. Eu, por uma questão até de organizar a cabeça, eu coloquei aqui de um lado virtudes e do outro lado defeitos, embora essas duas palavras não estejam dentro do texto, tá? Mas eu acho importante. As virtudes, bela, jovem e rica, temas de livros e óperas, estima, artes e filantropia. E os defeitos, veneradora, né? Veneno, cantarela, assassinatos, intrigas, reputação negativa. Né? E é mais ou menos isso que a gente vai vendo. Como eu disse anteriormente, você repara, bela e rica, é jovem, tudo adjetivo. Tema de livros e óperas, né? Também é uma frase adjetival. Estimula a arte, a filantropia, também é outra qualidade dela. Veneradora, veneno, cantarela, tudo aquilo ali são atributos da Lucrécia Borges. Bom, aí a pergunta aqui, vamos ver o que dá, né? Aí, então, um resuminho. Apesar de bela, jovem e rica, dama da Renascença italiana, Lucrécia Borges ganhou notoriedade por ser envenenadora quanto mais. Aqui, e aí nós temos o resto aqui do texto, temos diversos livros e obras. Lucrécia Borges de origem espanhola, era de origem espanhola, teve uma vida macabra de cenários intervalares, além de possível relacionamento sexual e doentio com o pai. Isso aqui é bem juntando as coisas ali, né? Porque não tem saída por aí. E aí, casada 3 vezes em uniões arranjadas, Lucrécia terminou a vida com Afonso Leste, duque de Ferrara. Embora a reputação dela esteja longe de ser positiva, alguns historiadores ressaltam o seu esforço de estimular a arte e as atividades filantrópicas. Você veja que aqui também a gente poderia ter mudado um pouco, né? Longe de ter reputação positiva, aí diminuiria aquilo. Os historiadores ressaltam o seu esforço de estimular as artes e as atividades filantrópicas. Resumo de texto de média complexidade. Vamos começar a engrossar o caldo aqui, vamos mexer a panela aqui. Bom, essa prova foi muito interessante, já tem bastante tempo que ela ocorreu, e foi algo muito curioso, porque eu vinha preparando a galera lá para fazer uma dissertação. Tudo bem, a gente tinha aprendido a eliminar Q e tal, mas de repente me aparece na prova 4 exercícios diferentes. Um era discurso direto para discurso indireto, o outro era um resumo, e o outro era uma eliminação de quê? Olha, bem diferente a prova, eu achei que tinha tudo a ver, era uma prova, se não me engano, de escrivão, agente de polícia, e eles apresentaram um texto para resumo. Difícil, então vamos dar uma olhada nele, como nosso, digamos assim, passando do nível 1 para o nível 2. Prova Polícia Civil, Distrito Federal, NCE. Até os últimos tempos da história da Grécia e de Roma, vemos persistir entre o vulgo um conjunto de pensamentos e costumes que certamente datavam da época muito remota. Repare já aqui, porque eu sou muito pragmático na leitura, né? Repare que ele fala assim, ó, um conjunto de pensamentos e costumes, mas ele não explicou quais eram, então já tem que estar ligado na fita. Que certamente datava de época muito remota. Que costumes eram esses, pelos quais poderíamos conhecer quais opiniões o homem tinha a princípio a respeito da própria natureza, da alma e sobre o mistério da morte. Opa! Então ele quer dizer que esse conjunto de pensamentos aqui, que datavam de época muito remota, eles tinham a ver com a natureza, a alma e o mistério da morte. Então isso é que eu tenho que procurar. Que pensamentos eram esses que os homens já, como diz o de Priscaiséras da Grécia e da Roma, tinham em relação à natureza, a alma e o mistério da morte? Quanto mais nos aprofundamos na história da raça indo-europeia, na qual se ramificaram os povos gregos e itálicos, constatamos que essa raça sempre pensou que depois dessa vida breve, nem tudo acaba para o homem. Opa! Me parece que isso aqui vai responder
o que estava colocado anteriormente, que é exatamente o seguinte, vamos voltar aqui, né? Olha aqui, ó, mistério da morte. Opa, o mistério da morte. Vamos voltar aqui. Peraí. Olha só, então, ele vai e coloca ali, né? Quando nos aprofundamos da história da raça indo-europeia, na qual se ramificam os povos gregos e itálicos, constatamos que essa raça sempre pensou que depois da vida breve, nem tudo acaba para o homem. Então, esse ponto aqui, ele é fundamental. Por quê? Porque isso aqui, ó, que nem se acaba para o homem, nem tudo se acaba para o homem, vai explicar exatamente o que estava aqui anteriormente na introdução do texto, que é esse mistério aqui da morte, sublinhado. Por quê? Porque agora ele vai dizer o quê? Olha, não acaba depois da morte. Então, vamos ver como é que isso continua. Muito bem. As mais antigas gerações, muito antes que aparecessem os filósofos, acreditaram em uma segunda existência depois da atual. Opa! Olha que interessante isso aqui, entendeu? Então, olha só, elas acreditavam em uma segunda existência depois da atual. Então, tentando decodificar o que estava lá atrás, na introdução, então eles estão dizendo que, em relação à morte, acreditavam que tinha o quê? Tinha uma outra vida depois da morte. Legal? Depois da atual. Encararam a morte não como uma dissolução do ser, mas como simples mudança de vida. Então, que existia uma vida depois da morte e que era uma mudança que ocorria. Tá mais fácil, tá ficando mais fácil. Mas em que lugar e de que maneira se desenrolava essa existência? Bom o cara ter colocado essa pergunta, facilita a vida. Aí ele acreditava que o espírito imortal, uma vez livre do corpo, ia animar o outro. Então, duas perguntas, né? Não, a crença na metempsicose jamais tomou raízes no espírito das populações greco-romanas. Lembra aquele outra história lá da Lucrécia, que eu falei que não ficou famosa? Então, ele usou 1, 2, 3, ele está aqui, aqui já, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, só dizendo o que eles não pensavam. Então, isso aqui, por resumo, é importante eu dizer o seguinte, olha, vamos direto ao que eles pensavam, que é o que nos interessa. Então, lá vem ele, ó. Pois os írios dos Vedas contra essa crença. Acreditavam, então, que o espírito ia para o céu, para a região da luz. Então, veja bem, todo esse aspecto aqui, ó, olha que interessante isso, é muito importante isso aqui para resumo. Toda essa primeira parte aqui, nada disso é importante. O que eles acreditavam? Nem isso. O pensamento segundo o qual as almas entravam em uma morada celeste é de época relativamente recente do Ocidente. A morada celeste era considerada apenas recompensa para alguns grandes homens e benfeitores da humanidade. Então, aqui tem algo muito interessante. Quer dizer o seguinte, a única coisa que eles estão dizendo de novo aqui é o seguinte, que eles acreditavam numa vida após a morte, né? Mas que a vida celeste após a morte era somente para alguns grandes homens e benfeitores. Ah, é? Então vamos ver como é que fica, como é que a gente fica, né? Os mortais ficam. De acordo com as mais antigas crenças dos itálicos e dos gregos, a alma não passava a sua segunda existência em um mundo diferente do que em que vivemos. Mas não passava, não, onde é que ele passava? Continuava junto aos homens. Você vê que interessante? Eu acho até que aqui, ó, continuava junto aos homens, vivendo sobre a terra. Acreditou-se até muito tempo que durante essa segunda existência ela continuava unida ao corpo, nascendo junto a ele, a alma não se separava, mas se fechava com ele na sepultura. Tá vendo? Então, olha só, ele fez toda, eu não vou dizer digressão, mas ele fez toda uma colocação, mas olha, eles não pensavam nisso, não pensavam naquilo, nem naquilo outro. O negócio é o seguinte, depois da morte, os benfeitores iam para o céu, mas as pessoas comuns, como nós, tinham uma alma que ficava trancada dentro da sepultura junto com o corpo. Muito interessante, né? Eu até quero fazer um elogio. Essa banca não está mais atuando no mercado, pelo menos que eu saiba, mas é muito importante a escolha, porque é um texto em que você, com um pouquinho de leitura crítica e baseando-se na rede lexical e argumental, a conectividade lógica, você consegue separar muito bem o que é essencial do que é acessório. Isso facilita muito a nossa vida na hora de fazer uma prova, né? Muito bem. Vamos agora tentar aplicar os princípios do resumo ao texto ofertado pela banca do NCE e ver até que ponto funciona. Se contarmos o número de palavras por linha e multiplicado pelo total de linha, veremos que o texto tem 270 palavras aproximadamente.
Nosso resumo deverá conter, portanto, entre 65 e 90 palavras, ou seja, a cada 3 linhas reteremos em média de 13 a 18 palavras. Esses parâmetros são importantes porque muitas vezes há determinada ideia que ficamos na dúvida de incluir ou não por motivo de espaço. Ademais, a banca estabeleceu o limite máximo de 5 linhas. Com essas diretrizes, procure elaborar o resumo e compará-lo com a nossa versão. Aqui a banca botou 5 linhas. É punk, hein? É punk. Então vai ter que ser bem enxuto, né? Vamos lá. Então, vamos lá então. Olha aí, no primeiro parágrafo é fácil constatar que o autor construiu um período único de até a palavra a morte, né? Cuja declaração está na oração principal. Até os últimos tempos da história da Grécia e de Roma, vemos persistir entre o vulgo um conjunto de pensamentos e costumes, que eu expliquei, que isso aí mostra qual é a tese, mas não explica que costumes são esses e nem que pensamentos. Ora, as perguntas imediatas que nós fazemos para compreender o resumo são: que costumes e pensamentos eram esses? E qual a finalidade dele? Se enxergarmos o texto dessa forma, poderemos chegar, grosso modo, à frase síntese seguinte: na Grécia e na Roma Antiga havia costumes e pensamentos que mostravam a opinião do homem sobre a natureza, a alma e a morte. Beleza? E veja, não estou fazendo inferência, não estou fazendo interpretação. Eu estou localizando no texto, né, as declarações principais, as palavras principais, e a partir daí estou montando uma nova declaração que sintetiza o texto. Muito cuidado, não estou, como diz o outro, viajando na maionese. Eu estou right to the point, eu estou ali em cima da risca do texto. No segundo parágrafo, encontramos 3 períodos e 3 declarações principais. Constatamos que essa raça, povos gregos e itálicos, sempre pensou que depois da vida breve nem tudo acaba para o homem. As mais antigas gerações acreditaram em uma segunda existência depois da atual e encararam a morte não como uma dissolução do ser, mas como simples mudança da vida. Uma vez que as ideias são bem próximas, parece-nos razoável fundi-las e chegar mais ou menos na seguinte oração: as antigas gerações acreditavam na vida após a morte e nesta como uma mudança. Tranquilo, né? Não tem mistério. Agora, o que eu chamo muita atenção é que resumo não pode ser uma coisa passiva. Ela tem que ser ativa em que sentido? Eu estou lendo criticamente, eu estou com o olho nas conjunções, eu estou com o olho nas afirmações, eu estou com o olho nessas percepções. Olha, ele disse que não era tal coisa, então se não era tal coisa, que coisa que era? É mais ou menos por aí. A gente tem que ter essa atenção. E aí vem o terceiro parágrafo, talvez seja o mais difícil, porque ao contrário dos anteriores é indutivo, ou seja, traz a principal declaração ao final, no trecho de a alma até sobre a terra. Assim precisamos de cautela para verificar o que reter da primeira parte, porque dispomos de poucas linhas. Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. Ora, até a expressão nem isso, o autor ocupou-se de falar sobre o que os gregos e itálicos não pensavam. Lembra disso aí? Muita atenção a esse tipo de frase em texto para resumo, né? Porque ela é uma arapuca, você se atrai por essas frases, né? Opa, intervenção. Verdade, Alberto, põe Alberto. Está falando, Alberto. Tá falando. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, muito bem. É verdade. Ele está me dizendo aqui que é um dilema isso na hora do resumo. Se eu trago uma frase dessa que não está negativa, ela diz o que não é e não o que é, a gente sempre fica num dilema. É verdade. Mas você trouxe bem a pedra de toque. Quando ela é uma frase que está dizendo o que não é, a princípio ela não vem para dentro do resumo, né? Porque o resumo tem que ficar ali focado na rede lexical de base e na rede argumental de base do texto. Vamos lá. Nosso resumo, que poderia variar um pouco nas palavras e ideias e de candidato para candidato, ficaria assim. Olha, não estou querendo aqui que se faça um exercício de cortar-colar. Existem variações nos resumos, pessoas que vão fazer resumos mais, entre aspas, imagéticos, né? Mais estéticos até. Eu estou dentro de um pragmatismo tentando orientar vocês de como se poderia fazer um resumo com base em elementos lógicos de conhecimento textual. Bora lá? Na Grécia e na Roma Antiga havia costumes e pensamentos que mostravam a opinião do homem sobre a natureza, a alma e a morte. As gerações remotas acreditavam na vida após a morte e nessa como uma mudança. Entretanto, somente os grandes homens e benfeitores da humanidade iam para a morada celeste, porque as outras almas permaneciam vivendo na terra junto aos homens. Durante a segunda existência, a alma ficava ao lado do corpo e fechava-se com este na sepultura. Nosso resumo ficou com 57 palavras, que permitiria ao candidato cumprir a exigência da banca e, salvo melhor juízo, obter boa nota. Galera, vamos agora
fazer tudo ficar bem mais difícil. Nós vamos agora para o módulo 20 e começamos com a prova do Senado.